Bem-vindos de volta ao canal, esse é o canal Mimissaura, eu sou a Michele e esse é o episódio 9, o penúltimo episódio da série Minha Vida de Milagres. E no último episódio eu estava contando para vocês a minha entrada no Google e que eu estava muito feliz e que eu não estava preparada para o que iria acontecer nos anos seguintes. 2019 e 2020 foram os anos mais difíceis da minha vida. E nesse capítulo eu vou contar para vocês por quê, vou contar sobre o fim do relacionamento, como que é recomeçar a vida do zero de novo aos 40 anos, como eu estava à espera de um milagre e o milagre chegou, o milagre aconteceu. Então é sobre isso que eu vou falar com vocês no episódio de hoje, tá? 2018 foi muito bom por causa do Google. O Google foi assim uma coisa maravilhosa que aconteceu naquele ano. E eu fiquei no Google até novembro de 2019. E não somente isso, o meu contrato ter acabado, mas já vinha havendo dificuldades no meu relacionamento com o meu ex. Não começou em 2019, culminou em 2019. Já vinha vindo ao longo dos anos, sabe, as dificuldades no relacionamento. Ele é uma pessoa muito boa, mas às vezes a gente não é feio, as pessoas não são... Por mais que você goste de uma pessoa, às vezes as pessoas elas não são feitas, elas são mais feitas para serem amigas do que para serem um casal, sabe? Acho que muita gente deve conectar com isso, né? Então, já vinha tendo dificuldades por vários anos, né? E as coisas vão acumulando, né? E aí, quando chegou novembro, meu contrato acabou no fim de novembro, dia 28 de novembro de 2019. Então, fiquei 1 ano e meio no Google. Aí, eu fui para o Brasil, né? Fui passar o Natal com a minha família. O meu ex ficou aqui na França. E eu já estava meio chateada, né? Com o término do contrato. Estava meio chateada que a gente não estava, as coisas não estavam indo bem entre a gente. No início do ano, meu aniversário é em março, eu tinha feito 40 anos, aí eu estava dançando na festa, eu fiz uma festa, eu estava dançando, e naquela época eu fazia sabe a abertura, o Grand Secar, a abertura total de perna, eu fui fazer isso na minha festa, sem estar aquecida, aí eu me machuquei, eu sempre fiz esporte, somente corrida e yoga. Eu não conseguia, mal conseguia andar, machuquei, eu nem lembro o que eu fiz com o tendão, mas eu machuquei a perna fazendo isso, e eu não pude fazer exercício físico o ano inteiro, de 2019, aí ainda torci o pé, além da perna estar machucada, ainda torci o pé, então tava assim, fisicamente eu tinha me machucado. No final de 2019 que eu comecei a melhorar, minha perna começou a melhorar. E aí eu fui para o Brasil para passar o Natal com a minha família, tal. Continuava me comunicando por Skype com ele uma vez por semana quando eu estava no Brasil. Aí chegou janeiro de 2020, final de janeiro, a gente estava numa conversa difícil no Skype, né? Aí eu falei para ele, dê nomes aos bois. E o que está acontecendo? Nós estamos terminando? Aí ele falou, E ele explicou que ele queria terminar porque ele estava infeliz no relacionamento, porque ele já não me amava mais. Já fazia um tempo. Ele já não me amava mais. Eu ainda amava ele naquela época, hoje em dia já não tenho mais, eu gosto muito dele como pessoa até hoje somos amigos, de verdade, mas somos amigos mesmo, às vezes a gente vai até tomar uma cerveja de vez em quando, mas somos só amigos. Então hoje eu não tenho mais esse sentimento amoroso por ele, mas ainda gosto muito dele como pessoa. Então ele não me amava mais, e isso acabou comigo, sabe? E era para eu voltar para a França em fevereiro. Aí, gente, estourou o Covid na Europa.
O Covid na França, ele estourou mais ou menos um mês e meio antes de estourar no Brasil, porque no Brasil foi depois do Carnaval, né? Se não me engano, o Carnaval naquele ano foi em março, não me lembro. E então, estourou o Covid na França, aí eu pensei, eita, melhor eu mudar a data da minha viagem, né? Aí estourou o Covid no Brasil, aí fechou a fronteira, se não me engano tinha fechado, e eu não pude voltar para a França. E na França, se for pensar bem, gente, foi até bom, sabe, eu não ter podido voltar, porque na França teve um confinamento muito, muito, muito pesado. As pessoas não podiam sair de casa, você podia sair, andar 1 quilômetro só, uma vez por dia, você tinha que levar um atestado com você, explicando o que você estava fazendo na rua, por quê. Então, foi bem punk mesmo o confinamento na França. Aí você imagina, porque depois que ele terminou comigo, eu entrei numa depressão. Aí foi a segunda depressão, porque a primeira foi quando eu tive o divórcio no meu primeiro ex-marido. Aí a segunda foi quando ele pediu a separação, que ele não queria mais ficar junto. Aí eu tive uma grande depressão. E você imagina você ficar confinado, preso, literalmente preso, porque no Brasil você ainda podia sair na rua, na França não podia. Você ficar preso o dia inteiro, por meses a fio, com a pessoa que acabou de terminar com você. Não, cara, era sem possibilidade. Aí eu imagino que deva estar passando na cabeça de todo mundo. Nossa, mas que mina chata essa menina deve ser, porque o primeiro marido terminou com ela porque não amava mais ela, o segundo porque não amava mais ela. Essa menina deve ser insuportável, né? Ai, gente, eu não sei. Eu acho que não era mais insuportável do que qualquer pessoa normal, entendeu? Mas o que acontece é que às vezes as pessoas, elas não são feitas para ficarem juntas, entendeu? Você pensa que às vezes no início você está apaixonado e tal, e você pensa que mas às vezes não era a pessoa certa. Ele não era, depois com o tempo eu percebi, ele não era a pessoa certa para mim e eu não era a pessoa certa para ele. Eu ainda não achei a pessoa certa para mim. Então, é claro que todo mundo tem problema. Todo mundo comete seus erros em relacionamento. Então, gente, não tem como... Todo mundo que teve um relacionamento longo sabe, né? Tem aqueles altos e baixos. Só que alguns são feitos para estar juntos e continuam juntos. Outros não são feitos para estar juntos. Aí o amor sempre acaba primeiro do lado de um, né? Eu imagino... Não sei se acontece de acabar o amor, acabar ao mesmo tempo para os dois, ao mesmo tempo. Eu tenho a impressão de que sempre tem um que deixa de amar primeiro, né? E no meu caso, nas duas vezes, foi o meu ex. No primeiro ex-marido e no meu ex-francês. Mas ninguém sacaneou ninguém, então assim, por isso que a gente consegue ter amizade até hoje, né? Mas aí eu fiquei em depressão, e eu fiquei um tempão no Brasil, naquele ano. Eu fiquei o ano de 2020 inteiro no Brasil, porque eu estava numa depressão muito profunda. Voltar para a casa dele, ficar confinada, presa dentro do apartamento junto com ele, sem emprego, nossa senhora, ia piorar a depressão. E lá eu estava na casa da minha mãe, estava sendo cuidada pela minha mãe, pelo meu irmão, o resto da minha família, tinha meus amigos já de infância lá. Então eu tinha uma rede de apoio muito grande quando eu estava no Brasil, né? E estava assim, me apeguei muito, muito mais forte ainda a Deus para me ajudar a atravessar aquela fase, a Jesus, a Nossa Senhora Aparecida. Então, assim, além do fato que quando dava pico de coisa de Covid no Brasil, fechava a fronteira com a França, vira e mexe, estava abrindo e fechando a fronteira, né, para ir do Brasil para a França. Então, tava aquele negócio, tem uma época que pode ir, aí já não pode, aí pode, aí não pode, ficou assim um tempo. E além disso eu estava naquela depressão, então o ano de 2020 eu fiquei no Brasil. Mas enquanto eu estava
na casa da minha mãe, e eu fiquei mandando currículo para... Tentei voltar para o jornalismo, né, que é da minha carreira, apesar de eu ter amado trabalhar na tecnologia, amei. Mas a minha carreira, que eu tinha o diploma e tudo, era no jornalismo. Então mandei currículo para muitas empresas na França, mandei muito currículo, gente, o ano inteiro, apesar de estar em depressão. Vocês podem imaginar, ela estava em depressão, mandava currículo? Pois é. Estava em depressão, de manhã era horrível, à tarde às vezes me dava um pouco mais de energia, procurava emprego, mandava currículo, mas estava sempre mandando currículo, mesmo assim. Porque a gente não pode, gente, ficar parado, sabe? Você tem que fazer um esforço, sabe? Eu fiz um curso na área de tecnologia na época, acho que foi em julho de 2020, que era online, porque você precisa ocupar a sua cabeça também. Estava mandando currículo, nenhum lugar me chamou para entrevista, zero, ninguém. Pior ainda do que da outra vez, porque da outra vez ainda tinha conseguido 2 entrevistas, né? Dessa vez não consegui nada, né? Aí quando deu para eu voltar para a França, eu voltei. E aí, óbvio, eu saí do apartamento dele, né? Com o dinheiro que eu ganhei no Google, eu tinha colocado um dinheirinho, guardado um dinheirinho, né? Então dava para eu ir alugar um quarto na casa de alguém. E eu estava desempregada. Então continuei procurando emprego. Aí eu ainda estava desempregada, arrumei um quarto na casa de uma menina, numa outra cidade também do lado de Paris. Aí não deu certo. Não deu certo porque eu tinha que tentar fazer as coisas de manhã, procurar emprego, às vezes você precisa telefonar, tinha um negócio do governo também, porque eu estava no seguro-desemprego, então eles ligam, às vezes, na época estavam ligando para me ajudar a me ver se tinha algum curso que eu podia fazer, que tipo de ajuda de projeto de carreira, sabe, essas coisas. E eles ligavam de manhã, e a menina acordava às 14 horas, ela dormia não sei que horas, porque eu já estava dormindo na hora que ela dormia. Ela tinha o quarto dela, eu tinha o meu quarto. E aí ela reclamava que atrapalhava, porque ela tinha um sono muito leve. Eu estava com a porta fechada no meu quarto, mas ela disse que atrapalhava. Aí tá ficar complicado, né? Porque eu precisava atender o telefonema. E se alguém me chama para fazer uma entrevista, porque eu estava mandando currículo, aí eu resolvi procurar um outro lugar para morar. Por isso que não deu certo. Aí achei um lugar, aluguei um quarto na casa de um cara que era do outro lado da cidade, também uma dessas cidades vizinhas de Paris, mas do outro lado. Aí era um pouco mais barato até do que a casa da menina. E aí continuei procurando emprego, arrumei emprego. Em agosto arrumei emprego. Aí fui contratada numa empresa de tecnologia, mas eu fui contratada num cargo bem mais baixo do que o que eu tinha no Google. Eu estava ganhando perto do salário mínimo francês naquela época. Que eu fui contratada, eu entrei para uma equipe e o trabalho que eu fazia não tinha a ver nem com jornalismo, nem com tecnologia, mas foi o trabalho que eu consegui na época, né? E aí eu arrumei esse trabalho, estava ganhando pouco, né? Mas aí tava no aluguel na casa do cara, mas aí o cara começou a enlouquecer. Depois de 5 meses, não deu certo ali. O cara deu uma enlouquecida e eu comecei a ficar com medo de ficar lá. E aí eu mudei de lá. Eu continuei trabalhando na empresa. A empresa eu continuei, já estava na empresa. Ali estamos falando, entrei na empresa em agosto de 2021. Estava ali, ali foi em dezembro que eu saí da casa dele, porque eu comecei a ficar com medo. Eu comecei a ficar com medo do cara, ele começou a enlouquecer assim, não sei o que aconteceu. Ele era normal, até 4 meses, durante 4 meses ele foi normal, no 5º mês ele começou a despirocar, aí eu fiquei com medo, e aí eu saí de lá. Aí eu peguei um apartamento na mesma cidade que eu morava com o meu ex. Mas ele mora de um lado da cidade, eu moro do outro, sabe? Eu tô mais perto de Paris agora do que onde ele estava.
Mas, então eu peguei um apartamento pequenininho. Inclusive, vocês estão me vendo num outro ângulo agora, porque estava batendo muito sol. Quando eu vi o final do meu outro vídeo, eu pensei, Jesus, o sol na minha cara assim deve incomodar. Além de me incomodar, deve incomodar quem está assistindo. Então eu mudei para esse lado. Então o fundo que vocês estão vendo pega um pedaço do meu quarto e meu banheiro. É um apartamentinho de... tem aqui a sala, aqui a cozinha, o quarto e o banheiro. Tem 30 metros quadrados. Aí um outro dia, depois dos vídeos do mochilão, eu faço um tour do apartamento, para vocês verem a minha casinha, tá bom? Mas então, aí o que aconteceu? Eu tava infeliz, né, nesse trabalho, tá ganhando pouco e tal. Aí eu comecei a fazer um cursinho de Project Management online pelo Google. Gerenciamento de projeto, em português, online, né? E eu já tinha então eu tava assim, me interessando bastante pela coisa. Aí eu descobri que na minha empresa, na empresa que eu tava trabalhando, tinha uma vaga de Product Manager, que é gerente de produto. Mas mesmo no Brasil, em qualquer parte do mundo, o termo que se usa para esse cargo é o termo em inglês, tá? Eu estou traduzindo mais para dar uma ideia mais ou menos para vocês, mas o termo certo, o termo que todo mundo usa é Product Manager mesmo, né? Aí tinha uma vaga, e o meu chefe, na época, na equipe que eu tava, que ganhava pouco, ele falou para eu tentar, ele me deu o maior apoio, tenta. O cara que colocou a vaga na equipe dele é um cara muito legal, não sei o que lá, fala com ele. Aí eu fui falar com ele, né, entrei em contato, falei com ele, ele fez uma entrevista oralmente assim, e eu passei. Aí ele falou, então tá, então agora você precisa passar num teste. Só que não sou eu que vou fazer o teste, eu vou falar para outro cara, ele vai entrar em contato com você e vai te dar o teste. Aí o cara me deu o teste, estamos na mesma época, na verdade isso aconteceu na mesma época que eu mudei para o apartamento que eu moro hoje. Então, isso já tinha mudado, toda essa coisa, essa loucura acontecendo ao mesmo tempo, né? Aí eu já tinha mudado, aí eu tava aqui, ele me deu o teste e eu não passei no teste, né? Aí eu falei pro cara, eu literalmente, gente, eu implorei, eu mandei uma mensagem pra ele, implorando, literalmente implorando. Eu falei, eu te imploro, por favor, me dá uma oportunidade. Eu trabalho duro, eu sou super dedicada, eu me esforço muito, você vai ver, eu vou conseguir aprender, eu aprendo as coisas rápido, eu vou conseguir aprender rápido, eu vou conseguir, assim, tendo uma performance boa em pouco tempo, você não vai ter trabalho comigo, por favor, me dá uma oportunidade, eu imploro, me dá uma chance. Eu juro por Deus, gente, que foi assim que eu mandei a mensagem. Eu só não estava mostrando a mãozinha assim porque era uma mensagem escrita, mas era literalmente isso que eu falei pro cara, em francês. E aí eu rezei tanto, eu rezava todo santo dia, gente. Eu rezava tanto para Deus me dar essa oportunidade, eu rezava para Deus, para Jesus e para Nossa Senhora Aparecida, mas eu implorava, por favor, meu Deus, me dá uma chance, me dá uma oportunidade, porque esse emprego, esse cargo, ele pode me ajudar a melhorar de vida. Eu vou ganhar mais, eu vou ter uma perspectiva de carreira, porque no cargo que eu estava antes eu não tinha. Por favor, me ajuda a entrar. E olha só, aí o cara com quem eu falei que eu implorei, ele ficou com dó de mim. Aí ele foi falar com um amigo dele, que era um outro cara que trabalhava lá, que estava num cargo mais alto. Aí esse amigo dele veio conversar comigo, me entrevistou, ele conversou comigo, aí ele falou, olha, o primeiro teste que o cara te deu, o cara, ele era novo na empresa, ele te deu o teste errado, não é aquele teste que a gente dá para esse cargo. Então eu vou te dar o teste certo, o teste que a gente dá para todos os Product Managers que entram na empresa, tá? Aí ele me deu esse teste. Isso estamos já em janeiro de 2022. Acho que foi isso. E aí eu passei no teste. Aí ele falou, muito bom. Agora eu vou conversar com o chefe da equipe de produto, o chefão. E aí ele foi falar com o cara. E aí o chefe da equipe de produto veio falar comigo. Isso assim, pelo computador, né, por vídeo. Aí ele pediu para conversar comigo, aí ele conversou, aí ele disse, eu quero conversar com você pessoalmente. Então eu fui lá encontrar com ele, conversei com ele pessoalmente. E aí, gente,
o quarto milagre aconteceu. Ele, o chefão da equipe de produto, ele aceitou me dar uma oportunidade, me dar um voto de confiança. Gente, eu tô falando para vocês, é por Deus, porque é muito difícil pegar esse cargo sem ter experiência nenhuma com isso. Normalmente as pessoas que entram nesse cargo, ou elas fazem engenharia antes, ou elas vêm de uma escola de business, né, de negócios. Então é ou engenharia ou negócios normalmente. Às vezes tem alguém que vem do marketing, mas a maior parte do tempo é engenharia ou negócios. Eu estava indo jornalismo, não tinha experiência nenhuma na coisa, porque o que eu fazia no Google era mais ligado à análise de dados, né? Então ele resolveu me dar um voto de confiança. Aí ele falou: olha, eu vou te dar esse voto de confiança porque você estudou nas mesmas escolas que eu estudei. Ele também tinha estudado na Sciences Po e também tinha estudado na Columbia. Ele falou: eu sei que para você se formar na Columbia, você tem que ser muito trabalhadora. Você tem que trabalhar muito, dar muito, muito, muito duro, porque é muito difícil a gente conseguir se formar lá. Então ele falou: vou te dar um voto de confiança. E foi assim que eu entrei para a área de produto, de desenvolvimento de produto digital. Estamos falando de software, de aplicativo, dessas coisas, tá? Produto digital. E, cara, eu chorei tanto, não na frente dele, óbvio. Cheguei em casa e chorei, eu agradeci tanto a Deus, tanto a Jesus, a Nossa Senhora, porque por que eu digo que é um milagre? Gente, é muito, muito difícil você conseguir entrar nessa área sem experiência nenhuma e sem ter feito esses cursos que eu te falei, tá? Foi um milagre ele ter me aceitado. Ele estava tirando no escuro. E aí eu entrei na equipe, não como Product Manager, porque é um cargo que exige bastante responsabilidade. Você está mexendo com o dinheiro da empresa, não no caixa da empresa, mas como você está trabalhando com desenvolvimento de produto da empresa, as decisões que você toma podem causar ou lucro ou prejuízo para a empresa, né? Então ele falou, como eu não tinha noção nenhuma, né, nem de negócios, nem de desenvolvimento de produto, eu entrei como Product Ops Manager, que significa em português gerente de operações de produto. E ele fez isso para mim, para ser como uma preparação para mais tarde eu me tornar Product Manager, porque assim eu já ia aprendendo como faz o serviço, como que eu ia ter contato com todos os Product Managers da equipe e eu ia gerar toda a parte de operações da equipe. Então, gerir toda a parte de operações da equipe. Então, foi uma maneira que ele arrumou de me dar a minha primeira oportunidade na área de desenvolvimento de produto, porque a empresa, eles não tinham esse cargo ainda. Ele criou esse cargo para mim, para me dar essa oportunidade, que esse cargo não existia, esse cargo existia fora da nossa empresa, mas não dentro da nossa empresa. Então seria uma maneira de me preparando para o cargo que eu queria, que era o de Product Manager, né? E olha, eu vou te falar, esse chefe foi um dos melhores chefes que eu tive na vida, sabe? Eu tive muitos chefes maravilhosos, eu não posso reclamar. A maior parte dos chefes que eu tive na vida foram ótimos, foram pessoas excelentes, sabe? Mas esse chefe, eu tenho uma gratidão tão profunda por ele, porque ele me deu uma oportunidade, um voto de confiança de verdade, gente, já que eu não tinha experiência nenhuma, sabe? Ele teve fé em mim, ele me deu uma chance de melhorar de vida. E ele foi um chefe muito bom, ele era um chefe muito justo. Durante o tempo em que ele foi meu chefe, eu fui muito feliz. Ele me ensinou muito, ele tinha paciência comigo, paciência de me explicar coisas que são óbvias para as pessoas que estão nessa carreira já, mas que não era óbvio para mim, que estava vindo de uma outra área. Criou esse cargo para me dar essa oportunidade. Foi um chefe excelente, um homem muito justo, e por quem eu tenho uma gratidão profunda. E para mim, eu não consigo deixar de repetir, gente, foi um milagre de verdade ele ter me aceitado.
Eu acho que Deus pôs a mão na cabeça dele e falou, dá uma chance para essa menina. Essa menina, ainda me acho uma menina, né? Mas infelizmente ele não foi meu chefe por muito tempo, porque as coisas foram mudando dentro da empresa, muita coisa foi mudando, né? Desde a época que eu entrei, desde a época que eu entrei na empresa, depois dessa época que eu entrei na equipe de produto, até 2024 as coisas foram mudando muito. E tinha muita coisa acontecendo também no mundo da tecnologia, no sentido geral, globalmente. Em 2022 estava começando a crise na área da tecnologia. E essa crise acabou me afetando diretamente. E aí, de novo, grandes mudanças estavam por vir novamente. Quando eu estava naquela equipe ganhando pouco, na primeira equipe, e com tudo dando errado lá na casa que eu morava com o cara, e tinha separado no mês, parecia que, eu vou te falar, parecia que tudo estava tão escuro, sabe? Estava tudo muito escuro na minha frente, parecia que não tinha para onde ir, parecia que não tinha mais esperança, parecia tipo, meu Deus, o que eu vou fazer na minha vida? Era tão pouquinho, e esse cara maluco morando ali, assim, aí você estuda tanto para ganhar um salário mínimo, putz, grila, né? Eu estava numa desesperança, aí eu comecei a sentir esperança de novo, eu comecei a orar, e eu comecei a ter esperança, e eu comecei a pedir para Deus me ajudar a fazer um milagre na minha vida, me ajudar a sair daquela situação. E aí, conforme eu fui orando, e eu fui tendo fé em Deus que eu consegui achar um lugar gostoso para eu morar. Eu orei tanto, gente, eu orei tanto que eu precisava achar uma casa muito rápido, um apartamento muito, muito rápido. E aí vai clareando, gente. Por mais escuro que pareça naquele momento, começa a clarear, sabe? Você começa a ter esperança, a esperança começa a clarear o caminho para você e você vê que existem outras soluções. Por isso que eu falo, a esperança me move para frente. Foi a esperança que me fez contatar aquele cara, sendo que eu não tinha experiência nenhuma, foi a esperança que me fez implorar para ele. Ele ficou com dó e me passou para outro cara e passou para o chefão. E o chefão acabou me dando uma oportunidade. Começou com esperança. Esperança de que Deus ia me ajudar. A esperança de que minha vida ia mudar. Não ia ser noite para sempre. Tem um ditado nos Estados Unidos que diz que a hora mais escura é antes do amanhecer. É antes do sol nascer. A noite não ia durar para sempre. O dia ia ter que amanhecer. Uma hora ou outra, o sol ia nascer de novo. E foi essa esperança que me empurrou para procurar pedir essa vaga de uma coisa que eu nunca tinha feito. Foi essa esperança que me empurrou a implorar para o cara me dar uma oportunidade. Foi essa esperança que me levou à realização do meu milagre, que também foi Deus, óbvio, que me fez esse milagre. Mas se eu não tivesse tido a esperança de continuar tentando, talvez não tivesse acontecido o milagre, porque a gente pede um milagre, mas a gente tem que fazer a nossa parte também, sabe? Então, tudo isso é para dizer, se você tem um milagre que aconteceu, alguma situação assim que aconteceu na sua vida, conta nos comentários, porque às vezes é tudo que uma pessoa está esperando, é o que vai, aquela linha que você perdeu o tempo escrevendo, aquela linha, às vezes é o que vai iluminar o dia de uma pessoa, é o que vai dar força para ela seguir adiante, tá bom? Agora eu vou contar para vocês no próximo episódio o que aconteceu em 2024, que foi o ano da virada, o ano em que tudo mudou, tudo virou de ponta cabeça, as coisas mudaram tudo de novo. Tive que recomeçar a vida, tô tendo ainda que recomeçar a vida do zero, tudo de novo. O milagre que aconteceu em 2024. Então fica comigo
tá? No capítulo final da nossa Odisseia dessa vida de milagres, o episódio 10. Muito obrigada por ter ficado comigo até o final desse vídeo. Muito obrigada pelo joinha, que eu sei que você vai colocar. Bota o dedo aí, bota o dedo nesse joinha, curte o vídeo para dar aquele apoio para o canal. Se não for inscrito ainda, se inscreva, compartilhe o vídeo e, como sempre, comenta. Então, com muito amor e com muita luz para todos vocês, a gente se vê no próximo episódio. Gente, muito obrigada pela audiência. Não esqueçam de curtir, compartilhar, comentar e se inscrever no canal se você não for ainda inscrito. Valeu, gente!